Senta, amiga, porque essa semana o Brasil não veio para brincar. Se você achou que ia passar essa semana em paz, longe de escândalo, longe de bafo, longe de tudo aquilo que faz a mandíbula despencar no chão, eu preciso te dizer uma coisa com muito carinho. Você estava completamente enganada, gente. Deolane Bezerra, a advogada, a viúva, a influenciadora multimilionária, a rainha das apostas esportivas, teve o nome colocado pelo Ministério Público num documento que cita a estrutura do PCC como rota potencial de fuga internacional. Isso mesmo. O GAECO de São Paulo afirmou, por escrito com assinatura de promotor, que ela tem condições reais de deixar o Brasil usando uma rede criminosa que atravessa fronteiras. E se você já tá com o coração na mão só com essa primeira bomba, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado, ainda mais bafo, ainda mais perturbador do que esse primeiro tapa na cara, gente. Mas olha, antes de qualquer coisa, preciso te avisar. Tem um detalhe nessa história que quase todo o canal deixou passar. Um ponto específico que muda completamente a dimensão jurídica do que está acontecendo com a Deolane e que transforma ela de influenciadora encrencada em algo muito mais sério nos olhos do Estado brasileiro. A maioria das coberturas ficou na superfície. A gente não vai ficar. Fica aqui, respira fundo e acompanha, porque essa novela tem camadas que a edição rápida não consegue mostrar. E se você quer que a gente continue destrinchando bafo desse calibre toda semana sem papas na língua, se inscreve nesse espaço, porque aqui a gente não deixa capítulo passar em branco. Vamos do começo, gente, porque quem chegou agora precisa entender o tamanho real dessa situação antes de chegar na parte que vai fazer você pausar o vídeo e mandar áudio para todo mundo no grupo. Deolane Bezerra virou réu na internet muito antes de qualquer processo formal. A imagem dela sempre foi aquela construção cuidadosa de mulher que virou o luto em plataforma, que transformou a morte pública de MC Kevin numa carreira de influenciadora, que apareceu em reality show, que assinou contratos milionários com casas de apostas, que postava vida de luxo enquanto falava de superação. Era o pacote completo, sabe? Sofredora e poderosa ao mesmo tempo. Mulher que chegou de baixo e chegou longe. E por muito tempo essa narrativa funcionou. A audiência comprava, as marcas compravam, o Brasil comprava. Mas aí veio a operação que aprendeu em Pernambuco, com suspeita de lavagem de dinheiro e associação criminosa, e o nome dela começou a aparecer ao lado de siglas que não combinam nada com story de viagem de primeira classe. Siglas como GAECO. Palavras como organização criminosa estruturada, nomes que a maioria das pessoas conhece só de manchete de jornal policial, nunca de postagem patrocinada. Quem dera fosse só isso, quem dera, amiga. E se você quer acompanhar cada dobra dessa história sem perder um capítulo, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem a seguir tem tudo para mudar a sua leitura sobre esse caso inteiro, gente. Porque aí chega essa semana e o promotor do GAECO de São Paulo assina um documento pedindo que a Deolane continue presa de forma preventiva. E o argumento central é um só: ela pode fugir do país. Mas o jeito que esse argumento foi construído, gente, é o que deixa a queixada no chão. O promotor não jogou essa acusação no vazio, sabe? Ele foi lá e citou nomes concretos, com sobrenomes, com vínculos familiares, com histórico documentado. Paloma Sánchez Camacho e Leonardo Alexander Ribeiro Verbas Camacho, dois integrantes do mesmo esquema que a Deolane responde, estão foragidos até hoje, sumidos, sem paradeiro confirmado pelas autoridades. E sabe quem são essas duas pessoas? Filhos de Alejandro Ruvenal Verbas Camacho Jr., sobrinhos de Marco Williams Verbas Camacho. Ou seja, gente, sobrinhos de Marcola, o Marcola de verdade. A principal liderança histórica do PCC, segundo as autoridades brasileiras, o nome mais famoso do crime organizado nacional nas últimas décadas. E o documento que fala em fuga da Deolane usa exatamente esses dois como exemplo de que a estrutura funciona, de que ela já foi usada, de que ela produziu resultados reais para quem precisou desaparecer. Guarda esse nome, ele vai aparecer de novo. Um bafão, gente, um bafão de proporção histórica. O argumento do Ministério Público precisa ser destrinchado com cuidado porque ele é mais sofisticado do que parece na manchete. O promotor não afirma que o PCC está organizando uma fuga para a Deolane. Não é isso.
O que ele diz é que a estrutura existe, que ela tem capilaridade internacional comprovada, que o Paraguai, a Bolívia e a Argentina já foram usados como rotas de saída em casos anteriores, e que a presença de 2 foragidos dentro do mesmo processo, pessoas que sumiram sem deixar rastro depois de responderem pelo mesmo esquema, cria um precedente que o juízo não pode ignorar. A pergunta que o GAECO está fazendo na prática é a seguinte: se a estrutura ao redor desse esquema já produziu 2 foragidos bem-sucedidos, qual é a garantia real de que ela não pode fazer o mesmo por mais uma pessoa investigada? E aí, amiga, o nome dessa pessoa é Deolane Bezerra. Mas aí vem a pergunta que a maioria dos canais não tá fazendo direito. A Deolane fugiria mesmo? Olha, a gente aqui cuida da vida dos outros com todo o afeto do mundo, né? Mas essa pergunta merece atenção de verdade, porque a Deolane é uma figura pública num nível que pouquíssimas pessoas no Brasil chegam. Ela tem rosto, tem voz reconhecível. Tem tatuagens que a identificam de longe. Tem uma audiência de milhões que acompanha cada passo, cada post, cada declaração. Fugir, para ela, significaria sumir de tudo isso. Significaria abrir mão do personagem que ela construiu ao longo de anos, com muito suor, muita exposição e muito bafo, para viver escondida em algum país que ela mal conhece, sem câmera, sem story, sem plateia. Qualquer advogado diria que o custo pessoal de fugir, para alguém com o perfil dela, é absurdamente alto. E mais do que isso, o próprio ato de sumir funcionaria como uma confissão pública das coisas que ela está negando. E olha que eu ainda nem cheguei na parte mais perturbadora de tudo isso, então se inscreve agora nesse espaço, porque o que falta contar é o que de verdade vira essa história de cabeça para baixo e ninguém está nomeando direito, gente. Mas vem o lado que paralisa, tá? A pergunta mais relevante não é se a Deolane quer fugir, é se a estrutura ao redor dela tornaria isso possível independentemente da vontade dela. Porque quando você está inserida num esquema de tamanha proporção, com conexões que chegam, mesmo que indiretamente, em nomes como Marcola, a sua decisão individual pode ser muito menos relevante do que parece. Redes assim não funcionam por convite educado, funcionam por lógica de proteção de estrutura. E o argumento do GAECO é exatamente esse. O risco não vem da intenção dela, vem do ambiente em que ela operava e do que esse ambiente demonstrou ser capaz de fazer quando precisou proteger alguém. 2 foragidos confirmados no mesmo processo. 2, sem paradeiro, sumidos. Isso é o ambiente que o Ministério Público está descrevendo ao redor do caso dela. Enquanto tudo isso acontece nos tribunais, o restante do Brasil continuou sendo o Brasil, porque esse país não dá um segundo de pausa para ninguém, gente. Virgínia Fonseca anunciou o encerramento do contrato com a casa de apostas Blaze nessa semana. A VF Digital, empresa dela, soltou um comunicado formalíssimo dizendo que o encerramento foi feito observando os termos aplicáveis à relação contratual. Muito bonito, muito protocolar. Muito corporativo para uma pessoa que construiu a carreira inteira sendo exatamente o oposto de corporativa. E aí a internet, que não dorme nunca, foi rápida e certeira. Medo da Polícia Federal. Escreveu uma. Com medinho das 3 batidinhas na porta, escreveu outra. E olha, o timing do anúncio é o que levanta a sobrancelha de verdade, né, gente? Porque a Deolane foi uma das garotas propaganda mais famosas das bets do Brasil. Estava em tudo, era o rosto. E olha onde ela está agora. A Virgínia saiu antes de a conta chegar. Ou pelo menos é assim que a leitura pública está sendo feita. Pode ser coincidência, pode ser estratégia bem assessorada. Pode ser simplesmente o fim natural de um contrato que tinha data marcada. Mas quando o público lê como medo, isso já é bafo suficiente por si só. Cafoníssimo timing, gente. Cafoníssimo. E se você ainda não se inscreveu nesse espaço, esse é o momento, porque o que vem aí ainda nesse guião é o detalhe que toda a cobertura deixou de lado e que muda o enquadramento jurídico da Deolane de uma vez por todas. No Rancho do Maia, que a gente vai chamar com muito carinho de o reality mais fubango do entretenimento brasileiro do momento, teve cena, gente. Andréa Surak tacou bebida em MC Mirella. As duas partiram para a agressão física. O time de segurança precisou entrar no meio. Carlinhos Maia ficou ali do jeito que Carlinhos Maia fica, olhando com aquela expressão de quem pagou caro por exatamente isso. A Mirella saiu falando para o repórter que vieram bater nela e que ela não ia ficar quieta.
A Andrea voltou sendo o que sempre foi, como bem observou quem cobriu isso de perto. Silicone de volume monumental, língua bifurcada, olhos de outra cor, o retorno completo depois de um período que ela tentou viver a vida da fé. Que criatura, gente! Mas isso é a Andrea, sempre foi a Andrea. E a gente ri com todo o carinho do mundo, sem maldade, porque biruleibice assim, a gente guarda no coração como tesouro. Davi Brito e Rico também protagonizaram um momento de pancadaria ensaiada que o Carlinhos Maia pagou muito caro para acontecer. Mais de R$200 mil para cada um, segundo o que circulou nas redes. E o que aconteceu no confronto que antecedeu a luta oficial? Os dois foram para o soco antes da hora marcada, e acertaram os seguranças no meio. O que é muita metáfora para o que é esse reality inteiro, mas a gente não vai por esse caminho agora, né? Que a gente tem coisa maior para cobrir, amiga. E então chegou a hora, gente. O verdadeiro bafo é o seguinte, e presta atenção nesse detalhe porque é o que toda a cobertura deixou de lado. O documento do GAECO não é um pedido burocrático de rotina para manter prisão preventiva. Ele representa uma mudança deliberada de argumentação do Ministério Público que coloca a Deolane numa categoria jurídica completamente diferente da de influenciadora famosa que se envolveu com apostas irregulares. O promotor A está posicionando, formalmente, dentro de um contexto de crime organizado de alcance transnacional, usando como prova de viabilidade de fuga 2 foragidos reais do mesmo processo, com vínculos familiares diretos com a liderança histórica do PCC. Se esse argumento prosperar juridicamente, e aí é que está o bafão real, ele muda o enquadramento legal do caso dela de uma forma que torna a defesa exponencialmente mais difícil. Ela deixa de ser tratada como a famosa que errou feio e passa a ser enquadrada como parte de uma estrutura que o Estado considera perigosa o suficiente para desaparecer quando precisar. Isso é gravíssimo, e é o que a maioria dos canais não está explicando direito. E se você acha que a Deolane precisa se explicar publicamente sobre tudo isso, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história não acabou e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada capítulo dessa novela sem piscar. E o que muda agora com esse enquadramento? Muda tudo para a defesa dela, e a gente precisa ser honesta sobre isso. Quando o Ministério Público coloca esse tipo de argumento na mesa, a batalha jurídica sai do campo da prova direta, onde você apresenta documentos e refuta fatos concretos, e vai para o campo do risco potencial, onde você precisa desconstruir não o que aconteceu, mas o que poderia acontecer. E risco potencial é infinitamente mais difícil de refutar do que uma acusação factual. Você pode provar que não fez alguma coisa. Provar que não faria numa situação hipotética futura é outro nível de trabalho jurídico. A defesa dela vai precisar atacar não só os fatos do processo original, mas a própria caracterização do ambiente em que ela estava inserida, os vínculos, as conexões, a natureza das relações que ela mantinha com as pessoas que também estão sendo investigadas. E fazer isso enquanto ela permanece presa, sem acesso livre à sua equipe e ao seu cotidiano, é uma desvantagem brutal. Enquanto isso acontece nos tribunais, amiga, a imagem pública que a Deolane construiu ao longo de anos continua sendo confrontada com o que esse processo está revelando. Para quem a acompanhou nos realities, nos stories de viagem, nas propagandas das bets, nos discursos de empoderamento feminino, nos posts de mãe orgulhosa, ver o nome dela no mesmo documento que cita Marcola e 2 foragidos internacionais é um choque de realidade que não tem edição possível. E não tem filtro que resolva. A narrativa que ela vendia era de mulher que chegou de baixo pelo próprio esforço, que transformou tragédia em plataforma, que usava a voz pública para inspirar. E pode ser que parte disso seja genuíno de verdade, gente, porque ninguém é só uma coisa. Mas a pergunta que esse processo levanta é a que ninguém consegue ignorar. Em que momento a plataforma deixou de ser só plataforma e virou instrumento de algo muito maior, muito mais sombrio e muito mais perigoso do que propaganda de aposta esportiva? Essa é a pergunta que o GAECO está fazendo formalmente, e que qualquer pessoa honesta, assistindo tudo isso de fora, também não consegue não se fazer. E tem uma hipocrisia aqui que ninguém está nomeando com a clareza que merece, então a gente vai nomear. Esse é um sistema inteiro, gente. Um ecossistema, no sentido literal da palavra, de celebridades, influenciadores, agências e plataformas que lucraram imensamente com as bets, enquanto milhões de brasileiros perdiam salário, poupança, às vezes tudo,
em apostas que foram desenhadas para viciarem. A Deolane foi um dos rostos mais visíveis desse sistema, mas ela estava longe de estar sozinha. Foram dezenas de influenciadores, alguns enormes, alguns que continuam enormes até hoje, alguns que saíram antes, como a Virgínia, outros que ainda nem comentaram publicamente sobre nada. E a Deolane virou o rosto público do escândalo, o nome que aparece nos documentos, a pessoa que está presa. Mas a estrutura que a sustentava, tanto financeiramente quanto, segundo o Ministério Público, criminalmente, continua operando. Ela é o rosto visível do problema, e o problema é muito maior do que ela. Regina Duarte e Gabriela Duarte também tiveram sua cena da semana, né, gente? As duas deram entrevista juntas para a Folha de São Paulo, mãe e filha numa peça em cartaz, e o repórter foi lá e perguntou sobre a passagem política da Regina pelo governo Bolsonaro. A Gabriela tentou aparar com toda a delicadeza possível. A Regina respondeu com a elegância de quem já sobreviveu a escândalo demais para ter medo de repórter. Agora acabou, morreu esse assunto. E quando pressionada sobre apoio ao Flávio Bolsonaro nas eleições, disse simplesmente que não ia responder quem escolheria nas urnas. Simpática, direta, fechada como um cofre suíço. Tem um luxo nessa postura toda que a gente sinceramente achou muito sofisticado. Queen no sentido clássico. E a Gabriela intervindo ao lado, toda a proteção de filha? Um amor, gente. Um amor de cena que nenhum roteiro paga. Mas a mãe já passou por coisa muito pior do que jornalista insistente. E aí vem a história que a gente precisa contar, sem nenhum deboche, sem nenhuma piada, porque ela pesa no coração de um jeito diferente de tudo que a gente falou até agora. Lito Souza, quase 40 anos dentro da aviação, mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Uma carreira construída em cima de uma missão muito específica e muito bonita: tirar o medo de voar de pessoas que achavam que nunca mais conseguiriam entrar num avião. Existem relatos, gente, de reencontros com famílias que pareciam impossíveis de acontecer porque a pessoa simplesmente não conseguia embarcar. De primeiros voos sem crise de pânico depois de assistir aos vídeos dele. De crianças que viajaram pela primeira vez porque o pai assistiu ao canal e conseguiu finalmente subir com elas. Ele explicava turbulências, pressurização, barulhos de trem de pouso com a calma e a precisão de quem conhece cada peça de uma máquina que a maioria das pessoas encara como um mistério ameaçador. E agora ele enfrenta a DCJ, a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição que atinge de 1 a 2 pessoas por milhão ao ano, que destrói progressivamente o sistema nervoso e para a qual não existe tratamento eficaz conhecido. A esposa gravou um vídeo do hospital de madrugada agradecendo o apoio recebido, informando que conseguiram a aprovação do home care e que estão na lista de espera de Harvard para outubro. E a voz do Lito aparece no final do vídeo. Consciente, presente, falando, por enquanto. Essa parte a gente conta sem zoeira, porque o Lito merece isso de verdade. O que fica dessa semana inteira, gente, quando você junta tudo e olha de longe, é uma pergunta que atravessa cada uma dessas histórias sem exceção. Quanta coisa acontece nos bastidores das imagens que a gente consome todo dia sem questionar. A Deolane sorrindo para a câmera das bets enquanto o Ministério Público construía um caso que cita Marcola e foragidos internacionais. A Virgínia encerrando o contrato num timing que a internet inteira leu como sinal de alerta. A Andréa Surak jogando bebida em outra pessoa num reality que foi vendido como entretenimento familiar. E o Lito, que passou décadas inteiras explicando como aviões funcionam para pessoas com medo de morrer, enfrentando agora uma doença para a qual ninguém no mundo tem resposta. Tudo isso na mesma semana. Isso é o Brasil, amiga, e a gente não desvia o olhar. O bafo real dessa semana não foi o soco, nem a bebida jogada, nem o comunicado formalíssimo da VF Digital. Foi o documento do GAECO e o que ele representa juridicamente para o futuro de uma das figuras mais famosas do país. Esse é o bafão que fica. Esse é o capítulo que muda a novela. E a história não acabou, tá? Longe disso. Se você quer continuar acompanhando essa e todas as outras novelas que o Brasil fabrica sem parar, se inscreve nesse espaço agora, manda pra gente nas redes qual bafo você quer ver destrinchado no próximo episódio e deixa o like porque isso ajuda demais a gente a seguir entregando tudo isso sem medo e sem corte. Fofoca é informação. Quem ainda não entendeu, vai entender na hora certa.